Bandeirantes Acontece. Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes Acontece. Outro dia, enquanto Marco Rubio, chanceler dos Estados Unidos, secretário de Estado, né, anunciava os planos para conseguir afastar a Rússia da China, e ele não escondeu isso, ele comparou a ideia o que Richard Nixon fez durante a Guerra Fria. Uma comparação não exatamente feliz. É verossímil, é verossímil que Marco Rubio enxergue uma semelhança entre as situações. Mas há um problema seríssimo para essa tentativa de associar as duas associações, as duas situações. E uma coletiva feita pelo chanceler da China e o seu porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Lin Jian, ele rejeitou essas declarações e disse que China e Rússia são dois grandes países, a relação bilateral tem uma forte força motriz interna e não será afetada por terceiros. E que tanto a China quanto a Rússia têm ideias de desenvolvimento e políticas externas de longo prazo. Essa frase não está à toa no que disse Lin Jian. E ele acrescentou que, independentemente das mudanças no cenário internacional, esse relacionamento sino-russo seguirá o seu curso e que a tentativa de semear discórdia entre os dois países, tentativa dos Estados Unidos, está fadada ao fracasso. Mas mais importante do que as declarações de Lin Jian é o fato de que o que foi dito por Marco Rubio provocou qual reação? Uma conversa por telefone entre Vladimir Putin e Xi Jinping. Não foi entre Putin e Trump, mas entre Putin e Xi Jinping. E, de novo, com todas as reafirmações, que já são contadas a centenas, de uma associação, não é apenas um acordo bilateral, mas uma mutualidade na relação entre China e Rússia, com promessas de que será perene, de que não estará sujeita a circunstâncias externas. Mas é verossímil que Marco Rubio compare as duas coisas. O que fez Nixon e o que ele e Trump querem fazer agora. Só que ele precisa entender aquilo que o Lenin chamava, ele tinha de repetir essa obviedade, né? Tal a incapacidade de alguns pretensos revolucionários de entenderem que as condições concretas devem sempre ser observadas. E talvez Rubio e Trump não estejam observando que as condições concretas são muitíssimo diferentes daquelas que existiam quando Nixon e Kissinger fizeram o movimento de atrair Mao Tse-tung. Mas Trump quer
Por que ele quer? É preciso notar que há um nexo, uma ligação entre a desidratação da USAID, os ataques ofensivos, agressivos ao Canadá, os ataques e uma certa hostilidade em relação à União Europeia, o tarifaço, que se insere numa ideia de política comercial protecionista, não é só um tarifaço, é uma política, é um conceito, não é um tarifaço colocado ali como uma improvisação. Vamos fazer algo, vamos tarifar. Não, isso está inserido em um contexto conceitual, em uma política comercial. E com idas e vindas, e com o uso, o Ronald Gimenez me disse hoje que o Trump publicou lá um recuo em relação ao México. Ele dá um prazo, né, até abril. Mas o México, por enquanto, não paga tarifas em cima dos produtos que estão alinhados àquele acordo que substituiu o NAFTA. Substituído, aliás, o NAFTA pelo Trump, fez o acordo Estados Unidos, México, Canadá. Esse acordo, Estados Unidos, México, Canadá, ele não abrange todos os setores econômicos, mas todos os que estiverem incluídos por esse acordo, ou nesse acordo, todos os que estiverem incluídos nesse acordo ficarão, pelo menos, um mês e meio, que seja, livres da tarifa. Porque um mês e meio é nada, sim, é nada. Mas significa um vou observar. Vou observar como é que será a situação na fronteira. Mas o que Trump vai observar não é a fronteira, ele vai observar a reação dos industriais dos Estados Unidos. Mas tudo isso se insere num conceito que é a proposta de uma grande mudança. Nós já dissemos aqui, muita gente torce o nariz quando ouve, escuta, lê a palavra imperialismo. Acha que é uma coisa anacrônica, que isso era uma conversa do Lênin. Não, não era do Lênin. O Lênin apenas tornou o seu nome muito associado à palavra imperialismo, porque ele escreveu o texto O imperialismo, fase superior do capitalismo. Mas a palavra já estava cunhada e era usada no século XIX por teóricos e economistas e industriais e banqueiros burgueses. Industriais, intelectuais burgueses e banqueiros. Inclusive havia vários intelectuais burgueses que apoiavam abertamente a ideia do imperialismo como sendo fundamental. O imperialismo, ele não é um capricho do capitalismo. Ele é uma necessidade do capitalismo. Por quê? Porque é preciso buscar sempre novos mercados, nova mão de obra mais barata, mais matéria-prima, novos fornecedores de matéria-prima. Então, o mercado interno, ele se exaure. Isso foi acontecendo com o Império Britânico, com a França, com a Alemanha. E, ao mesmo tempo, um processo interno de formação de monopólio. Ou seja, o grande capital vai engolindo o pequeno capital, vai absorvendo o pequeno capital, vai estabelecendo monopólios ou oligopólios nos mais diversos setores relevantes da produção industrial.
Mas também chega um momento em que é preciso saltar para o mercado externo. E naquele momento esse salto implicava em uso do Estado e de sua força militar. O imperialismo estava imediatamente associado à ideia de uso da força para impor a sua presença imperial na África, na Ásia, na América do Sul. E a Primeira Guerra Mundial é uma guerra entre impérios. A Alemanha conseguiu, desde a nova Constituição, a Constituição da Reunificação Alemã, escrita pelo Bismarck, conseguiu um avanço industrial muito rápido, tornou-se uma potência imperialista e teve, inclusive, de disputar territórios na África com os que já estavam lá se sentindo donos da terra, como holandeses, ingleses, franceses. A Primeira Guerra Mundial, você tem de um lado 3 impérios: Alemanha, Áustria e Império Otomano. E do outro lado, Império Russo, do Czar, a França e o Império Britânico. E essa guerra interimperialista ainda não foi o desfecho daquele momento em que havia impérios, esses vários impérios. Não havia um sistema unificado. Havia competição entre os impérios. Quando termina a outra guerra, a Segunda Guerra Mundial, isso muda radicalmente. A Segunda Guerra Mundial tem 2 grandes vencedores, os Estados Unidos e a União Soviética. E, claro, um vencedor óbvio que é o mundo. Né? O mundo venceu porque foi derrotado o nazifascismo, ou aquela manifestação do nazifascismo, já que como ideia e até como ideologia de grupos, inclusive armados na Europa, é o caso da Ucrânia, já citamos o Azov aqui, o nazifascismo continua. Mas os 2 regimes que o representaram historicamente foram derrotados. Isso foi maravilhoso para o mundo. Mas os 2 grandes vencedores, Estados Unidos e União Soviética. Do lado soviético, houve revoluções espontâneas que não foram dirigidas pelos soviéticos. Iugoslávia, Albânia. Houve revolução no Vietnã. Mais tarde, em 49, a Revolução Chinesa. E os estados europeus libertados do nazifascismo pelo Exército Vermelho se tornaram socialistas. Polônia, Hungria, Tchecoslováquia, a Romênia, a Bulgária. E, claro, com a divisão da Alemanha em leste e oeste, o lado leste da Alemanha, o lado oriental da Alemanha. E do lado dos Estados Unidos, já em Bretton Woods, na conferência de Bretton Woods, há a fundação do FMI e do Banco Mundial. E com isso se estabelece um novo sistema financeiro, que é acompanhado por algo simbólico. A substituição da libra, do valor, do lastro, da conexão libra-ouro por dólar-ouro. O que vai ser conduzido até o governo Nixon. Em 71 isso acaba, o fim do lastro, e há uma enxurrada de dólares no mundo. Além das instituições estabelecidas em Bretton Woods, o novo sistema imperialista, que agora tinha o seu senhor, os Estados Unidos. Já não era um conjunto de países imperialistas que inclusive entraram em guerra uns com os outros. Agora havia um sistema controlado, dirigido verticalmente pelos Estados Unidos. E além de FMI, de Banco Mundial, ou seja, as instituições financeiras do novo sistema imperialista, vem o Plano Marshall e a OTAN. O Plano Marshall
dá a todos os países beneficiados a condição de devedor dos Estados Unidos. Aquilo rapidamente se transforma em vassalagem, é um sistema assentado na vassalagem. Os europeus se tornaram vassalos dos Estados Unidos. Havia o interesse dos Estados Unidos de recuperação econômica da Europa, até porque você vai abrir mão do mercado consumidor europeu, da capacidade industrial europeia, e mais, de conseguir estabelecer numa Europa reconstruída a contenção à expansão do comunismo. Por quê? Se não é o Plano Marshall, se não é aquele desembarque de toneladas de dólares, a Grécia, a Itália, a França, eram países muito próximos de aderirem ao Partido Comunista como partido no poder e a uma mudança de ordem econômica em direção ao socialismo. Na Grécia, inclusive, os americanos promoveram um golpe de Estado, uma ditadura militar. Mas foi, sobretudo, a grana, o Plano Marshall, que reconstruiu esses países. Se houvesse participação de partidos comunistas no governo e em coligações, o dinheiro não era liberado. Então isso foi isolando esses partidos. Enquanto em outros países eles ganhavam o poder ou pela revolução, inclusive com a experiência de terem lutado contra os nazistas, como na Iugoslávia e na Albânia, ou pela libertação pelo Exército Vermelho daqueles países que estavam dominados pelo nazifascismo. Eram dois sistemas se opondo. O imperialismo, encabeçado pelos Estados Unidos, e o sistema soviético. E os não alinhados, como já disse aqui, só a Iugoslávia era de fato não alinhada, todos os outros eram alinhados. O Brasil, que se dizia não alinhado, era alinhado aos Estados Unidos. O Paquistão, que se dizia não alinhado, era alinhado aos Estados Unidos. A Índia, que se dizia não alinhada, era alinhada à União Soviética, nos tempos da Indira Gandhi. Quando acaba a União Soviética, quando ela entra em colapso, esse sistema avança para a globalização, para a divisão internacional do trabalho. Vamos produzir onde é mais barato e, portanto, os nossos consumidores comprarão produtos da Indonésia, da Índia, da China, do Vietnã, da Bolívia, não importa, onde for mais barato produzir. E houver condições, é claro. Operários preparados para isso, ou agricultores preparados para isso, um parque de produção estabelecido, capital investido. Só que as coisas vão mudando. A ascensão de Putin na passagem do século e a ideia realizada de restauração da independência russa, que sob Yeltsin era um país desmoralizado, né, dominado pela máfia, dominado por dois tipos de máfia: a máfia de armas na mão e a máfia dos multimilionários que surgiram da privatização dos complexos estatais soviéticos. E um Yeltsin enfraquecido, dependendo de ajuda financeira do Clinton na sua reeleição. Putin muda radicalmente isso. E a China, até aí, tudo bem, era um clima amistoso em todo o mundo. Globalização, tempos de paz, é claro que isso duraria pouco tempo. E o processo chinês desemboca em Xi Jinping. E os Estados Unidos entendem, então, que a China não ficaria abrindo as portas com impostos baixos e salários aviltantes para capitalistas estrangeiros. E a China passa a produzir para o mundo e para si. Há uma elevação brutal do salário médio na China. Aquilo que foi feito nos anos 90, que
que parecia o capitalismo selvagem do século XIX na China. Salários baixíssimos, sem direito a nada. Os trabalhadores, nos últimos 12 anos, assistiram à mudança desse processo, à reconquista e reconstrução de direitos e à elevação considerável do salário industrial, puxando toda a média salarial. E mais, a expansão chinesa, com projetos de infraestrutura. Toda a África tem acordos com a China, não só comerciais, mas acordos para investimentos chineses em infraestrutura. Parte da América do Sul, parte da Europa. E, ao mesmo tempo, o sistema encabeçado pelos Estados Unidos se torna caro demais. A dívida chega a 35 trilhões e avança rapidamente para 40 trilhões de dólares. O déficit, o custo financeiro, já é superior ao gasto militar dos Estados Unidos. Isso é inviável. O Trump representa não apenas os grupos capitalistas que enxergaram que a globalização deu o que tinha de dar e que sustentar militarmente e com subsídios econômicos a Europa e o Japão, porque o Japão também foi atingido, alcançado pela ajuda americana no pós-guerra, garantir a Coreia, o Japão e toda a Europa Ocidental, e agora partes da Europa Oriental, com subsídios econômicos e proteção militar, tornou-se muito caro. E, ao mesmo tempo, as indústrias indo embora. Meu caro Ronald Gimenez, meu caro Gustavo Silva, e vocês que estão acompanhando a gente, o salário nos Estados Unidos é um salário alto. Se você compara com a maior parte do mundo, o salário médio nos Estados Unidos é muito mais alto que a maior parte do mundo. Comparar com o Brasil, por exemplo, é brincadeira. O nosso é baixíssimo. Mas o salário médio nos Estados Unidos está hoje no mesmo nível, considerando a inflação do período, no mesmo nível de 1978. Por quê? Pô, mas tem tanto emprego. É verdade. Mas empregos fora da indústria. Setor de serviços. Trabalhos vários. Empreendimentos pequenos. A indústria foi sendo desmontada, foi indo embora. Foi para o México, foi para a China. Foi em busca de impostos baixos, salários baixos, alta mais-valia, trabalhadores trabalhando 12, 15, 18 horas. Nos Estados Unidos isso não é possível. Já citamos aqui o exemplo de uma fábrica que pagava $20 por hora nos Estados Unidos, foi pagar $2 por hora no México e depois 48 centavos de dólar na China. De $20 por hora para 48 centavos de dólar por hora. Isso acabou, é claro. Hoje o salário na China é muito maior do que o do México. O salário médio. Mas era a situação naquele momento. Isso não aconteceu só nos Estados Unidos, aconteceu no Canadá, aconteceu na França, aconteceu na Itália, na Alemanha. E os trabalhadores querem o feito nos Estados Unidos de volta. Eles querem de volta a geladeira produzida nos Estados Unidos, o carro produzido nos Estados Unidos, o computador produzido nos Estados Unidos, o televisor produzido nos Estados Unidos, porque isso significa emprego. E emprego que paga bem. E esse emprego agora foi embora, está lá fora. E o cara foi buscar um outro trabalho que paga muito menos. E seus filhos já nem veem a perspectiva de trabalho industrial. Por isso, Trump conseguiu o voto de grande parte dos operários, naqueles cinturões industriais. Porque ele acena com a volta dessa indústria. E para isso,
ele estabelece tarifas e diz, não querem pagar, venham produzir aqui. E diz para a Europa, eu não vou mais sustentar vocês. Se cuidem. Tratem da própria vida. Acordos bons, vamos manter todos. Mas os Estados Unidos não pagarão a conta. Quanto à ONU, de OMS e também a Organização Mundial do Comércio, os Estados Unidos nunca deram bola para a ONU. Nunca. Só no Conselho de Segurança, onde eles têm poder de veto, junto com Rússia, França, China e Reino Unido. E ali o poder de veto segura a onda. Mas a Assembleia Geral e as instituições da ONU nada significam. Só são usadas quando interessam. Os Estados Unidos não fazem parte do Tribunal Penal Internacional, mas evocam a ação do Tribunal Penal Internacional quando isso é de seu interesse. Mas dizem... Aliás, o Trump fez mais do que dizer, ele processou o pessoal do Tribunal Penal Internacional por ações contra o Netanyahu, que ele falou é meu amigo, e contra agentes dos Estados Unidos. O que ele quer? Ele quer o império de um só país. Como Stalin falava no socialismo em um só país, ele quer o imperialismo em um só país. E que os outros se virem, se enriquecerem muito bem, se forem bons parceiros, ótimo, mas nós não pagaremos a conta, é o que ele está dizendo. E aí, ele olha para a China e diz, esse é o rival. Não é o Trump quem chega a essa conclusão. É grande parte do establishment econômico e militar dos Estados Unidos. Eles olham e dizem, não é a Rússia, é a China. Só que a Rússia é uma superpotência nuclear. E associá-la à China torna esse perigo que os Estados Unidos enxergam muito maior. Então Trump quer, além de gostar do Putin, respeitar o Putin, mas ele quer afastar a Rússia da China. E essa foi a resposta do governo chinês. Nós temos uma parceria de longo prazo. Por que longo prazo? Porque o Putin, ainda que ele diga, poxa, o Trump está acenando ali com uns negócios legais, umas concessões boas. Mas ele sabe que, primeiro, os Estados Unidos nunca foram confiáveis na sua relação com a Rússia, inclusive a respeito da expansão da OTAN. Os Estados Unidos mentiram governo após governo, desde o Bush pai, ou seja, desde o colapso da União Soviética, até o Trump. O Joe Biden nem precisou mentir, né? A mentira já estava realizada, né? Então, há outro aspecto. O Putin, ele olha e diz assim, tá bom, eu me afasto da China, faço uma parceria preferencial com os Estados Unidos. Aí daqui a 4 anos, tá logo ali, ó, 4 anos, tem um democrata na Casa Branca que quer retomar as políticas anteriores. Eu vou me afastar da China. A China está garantindo... A Rússia cresceu quase 4% em 2024, em meio a sanções e disputando uma guerra contra a OTAN. Não é contra um país qualquer, contra a OTAN. Cercado por sanções. E cresceu 4%. Isso só foi possível por causa da China. E a China tem na Rússia a garantia de petróleo, energia e, sobretudo, tecnologia, inclusive militar. Não tem nada a ver com aquela situação que o Nixon usou. Então, União Soviética e China estavam rompidos. Rompidos. E ele atraiu o Mao Tse-tung, reuniu-se com o Mao Tse-tung, Nixon e Mao Tse-tung, traz a China para o seu lado e, em 79, o Jimmy Carter oficializa a China como membro pleno, com cadeira permanente e poder de veto no Conselho de Segurança da ONU. Hoje não. Hoje não há tensão, não há diferença, não há atrito entre Rússia e China. Então será muito difícil, perto do impossível, que o Trump consiga afastá-los, né? Mas é preciso que o mundo perceba isso.
não se trata de reagir pontualmente a anúncios aqui e acolá do Trump, e ele faz 15 mil por dia. Ele está 1 mês e meio no poder, parece que ele está há 15 anos. Né? Mas tudo isso tem um nexo causal. Há uma conexão entre todas essas políticas e elas estão ligadas a essa revisão do conceito do imperialismo, meu caro Ronald James.